Todos. Inicialmente quero agradecer ao professor Zé Raimundo, ao meu amigo Queiroz, pelo convite de estar essa manhã com vocês, falando um pouco sobre essa experiência que tivemos a oportunidade de participar no ano passado, através da Vice-Reitoria de Relações Internacionais, a VRERE, no programa de internacionalização. Então, submeti um projeto lá a eles aprovaram o meu projeto e me enviaram lá para a Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Yale fica perto de Harvard e perto do MIT. E com uma pessoa basicamente da área de tecnologia, eu não pude deixar de visitar Harvard e MIT também. Vou falar da experiência de Yale, mas fica aqui a dica: quem tiver a possibilidade e a oportunidade, quem é de tecnologia tem que dar um pulinho no MIT, viu? Porque é alguma coisa sensacional, é bastante interessante mesmo, vale a pena. Então vamos lá. Dia que eu cheguei na Universidade de Yale, um dos rankings de classificação de universidades, de instituições de ensino superior, um dos rankings soltou no dia que eu pus o pé lá, o ranking dela de 2015. E a Universidade de Yale era a primeira do ranking dos Estados Unidos, certo? Então, olha a sorte, a oportunidade, o momento. Estar na universidade ranqueada como primeira em um dos rankings lá americanos. Então, alegria total. Estou no topo do mundo, certo? Vim da Unicamp, olha nós aqui da Unicamp, e estamos ali no topo do mundo. Show de bola. Isso aqui deve ser muito diferente da nossa realidade institucional. E aí a gente vai ver que eles têm 12.500 alunos de graduação e pós-graduação. Nós temos cerca de 33 mil. Temos mais alunos, portanto. Docentes, eles têm 2.272 docentes. O que a gente consideraria aqui para os nossos termos de RDI-DP, dedicação total. É mais ou menos o que a gente tem. Só que a gente tem 3 vezes mais alunos. Eles têm 9.500 funcionários. Nós temos cerca de 8.000 funcionários. 8.000 funcionários. Desses 9.500, 500 funcionários são da área de tecnologia de informação. Nós temos aproximadamente, em volta desse número também, 500 profissionais da área de tecnologia de informação. Tem 16 unidades de ensino e pesquisa. Nós temos 24. E tem uma coisa bem parecida com a nossa. Eles têm, apesar de ser uma universidade particular, não pública, eles têm um perfil liberal de atuação. Artes liberais, direito, tem engenharia também, mas é uma formação considerada liberal. Assim como algumas áreas da Unicamp, que são consideradas mais liberais, e a Unicamp como um todo uma instituição democrática, participativa, cooperativa. Tá lá? Tá. A estrutura de organograma de Yale, ela é totalmente dispersa e não necessariamente hierarquizada. Então, é como se tivessem várias caixinhas no organograma que não respondem a nada ou não têm vinculação a ninguém. São núcleos isolados, sem uma hierarquia definida. Então, não existe, assim como em outras universidades, não existe aquele comando top-down, de que quem manda lá em cima consegue necessariamente os resultados no final do processo ou no final da pirâmide. É muito pulverizada, porque são muitas as ações que a universidade conduz. Em relação a TI, especificamente, eles têm um problema que
talvez não seja da nossa realidade, mas eles têm plataformas distintas, né? Isso não acontece na Unicamp, eu tenho certeza, mas cada unidade, cada caixinha, cada núcleo tinha lá a sua plataforma que considerava mais adequada para a sua realidade na área de pesquisa, na área de ensino, na área de avanço do conhecimento. Então, plataformas distintas é um problema, era uma situação que a coordenação, a gerência, a direção de TI tem lá constantemente. Além da plataforma, ambientes de desenvolvimento distintos. Eles desenvolviam múltiplas linguagens, PHP, Java predominantemente, mas um monte de plataformas distintas que atendiam a necessidade de ensino, pesquisa e extensão em diferentes níveis. Eu sei também que isso não acontece na Unicamp, mas Yale, número 1 dos Estados Unidos, acontece isso, né? Múltiplas plataformas e múltiplas linguagens de desenvolvimento. Os profissionais da área de TI, os 500 profissionais, sempre reclamando ou solicitando treinamentos na área de desenvolvimento e plataformas de desenvolvimento, sempre. Apesar da formação superior de todos, sempre solicitando treinamento de atualização tecnológica. Também sei que isso não acontece na Unicamp, só em Yale, né, naturalmente, mas sempre essa solicitação. E o usuário final, também não acontece aqui, mas o usuário final com pouco treinamento ou nenhum treinamento de informática. Aí fazer um parênteses, eu nunca vi um curso de treinamento para Facebook, né? Alguém já viu, não? Alguém já fez treinamento em Facebook? Nossa meta aí nos nossos sistemas é eles tão atrativos que nem o Facebook. Ninguém precisou ser treinado em Facebook, em Instagram e nenhuma das redes sociais. E todo mundo usa com maestria, né? Provavelmente nós que somos da área de tecnologia sabemos menos do que um usuário leigo em relação ao Instagram, ao Facebook. Bom, as iniciativas convencionais de Yale foram as que outras instituições buscaram, sugeriram também. Então, a busca de convergência tecnológica, tentar uma convergência tecnológica das plataformas de sistema operacional e ambientes computacionais, bem como uma convergência na área de desenvolvimento. A ideia é simples, é boa, é convergir para ter conhecimento e expertise numa área de software, numa área de hardware, numa plataforma, para que a gente tenha, para que eles tivessem ganhos em escala, ganhos em escala em conhecimento. Outra iniciativa foi treinar todos os colaboradores, ou a maioria dos colaboradores, na governança de TI. O que seguiu-se um grande debate, um grande estudo, e eles optaram por treinar e adotar o processo de governança através do COBIT. E aí treinaram o usuário final, os 9.500 dos seus colaboradores, os usuários finais, nas ferramentas para o usuário final, na quais sejam automação de escritório e mesmo a utilização dos sistemas. Bom, como era de se esperar, iniciativas habituais levam a resultados tradicionais, habituais também. Então, o que aconteceu com essas ações praticadas anteriormente? Descobriu-se que a universidade, pela própria estrutura e natureza, é um ambiente plural. A pluralidade da universidade fez com que os docentes, pesquisadores e usuários tivessem uma grande resistência em convergir a alguma plataforma. Porque, como você sabe, cada pesquisa é única e cada pesquisador de Yale desenvolve a pesquisa de ponta. E não é que de vez em quando eles ganham os prêmios Nobel?
Então, como é único, a gente tem que considerar isso aí como um fator real da pesquisa do trabalho acadêmico conduzido por grupos específicos. Então, a convergência tecnológica no ambiente de desenvolvimento ela é única, ela é ímpar e ela tem que ser considerada como uma característica da instituição aonde a gente pertence. O sistema de governança de TI, olha só que interessante. A maioria do corpo de técnicos e profissionais passou pela qualificação, pelo treinamento formal em sala de aula em COBIT, certo? Acabou o treinamento, teve uma evasão de 20% para o mercado. Isso parece familiar para você, não? 20% do pessoal foi abduzido pelo mercado. Eles foram recrutados pelo mercado. Sim, Yale como a Unicamp são instituições que formam mão de obra para o mercado na graduação, na pós-graduação. Mas a gente tem as nossas necessidades operacionais que exigem profissionais de TI qualificados, capacitados também no limite do conhecimento. Então eles gastaram um dinheiro bastante grande para a qualificação dessas pessoas nesse ambiente de governança e logo ao final 20% dessa mão de obra ela foi se deslocando para o mercado e Yale perdeu esses profissionais. E logo descobriu-se que a Educorp deles lá, a agência de formação, a escola de educação corporativa deles, não tinha capacidade de treinar 9.500 usuários num espaço pequeno de tempo, tão rapidamente, antes que a tecnologia mudasse e viesse uma nova versão do software. Ou seja, quando você estivesse no meio do processo de treinar 9.500 pessoas, a versão de alguma coisa já ia ter mudado e a tecnologia já seria outra. Ou seja, pela primeira vez na história, a gente tem, na humanidade, filhos que conhecem mais de tecnologia do que os pais. E isso acontece com os profissionais de TI também. A inovação ela vem rápido e tão rápido que o treinamento leva mais tempo para uma nova versão, uma nova implementação, uma nova solução de software. Estou esquecendo de mudar aqui, gente. Bom, então, já que as soluções tradicionais para esse ambiente não funcionaram, Yale partiu para soluções mais criativas. Então, já que o custo de atualização da mão de obra na área de tecnologia de informação é caro e a impossibilidade de se treinar 9.500 funcionários ao mesmo tempo é impossível, eles fizeram um contrato com empresas terceiras para que os treinamentos fossem dados através de ensino à distância, videoaulas basicamente. Não grupos de discussão à distância, não as salas virtuais, mas um conjunto de videoaulas e sugeriram que o pessoal de EAD, pela proximidade com a tecnologia, começasse esse movimento de videoaulas de ensino à distância para esses profissionais. Pergunta que lhes faço. Você acha que a resistência foi grande ou pequena em relação a isso? Grande ou pequena? Enorme, enorme, né? Os profissionais de informática e os demais usuários, todos eles achavam que o treinamento em sala de aula era ainda o que era imperativo nesse ambiente. Teve uma resistência grande e o serviço foi terceirizado. Terceirizado, ou seja, contrataram uma empresa para dar aula para o pessoal de TI e uma empresa para dar aula de ferramentas básicas. Para o usuário final, o usuário terceiro. E deixaram para o pessoal da casa o desenvolvimento de software e aplicativos que o mercado não oferecia em EAD. Ou seja,
as questões únicas e diferentes do ambiente universitário. Então, a força de trabalho recrutada foi alocada justamente nas questões que eles não acharam solução no mercado a um preço competitivo. O que também não é tão diferente daqui. A diferença significativa daqui, a sugestão melhor que eu tive a oportunidade de conversar essa semana rapidamente com Queiroz, ou mencionar rapidamente com Queiroz, é que a maior parte do dinheiro de Yale não vem do pagamento das tuitions, das taxas dos alunos. Vem de doação de ex-alunos e vem de convênios com grandes empresas. Então, um ex-aluno lá se forma, se torna candidata, uma ex-aluna lá se forma, se torna candidata à presidência dos Estados Unidos, atualmente, e ela resolve doar um dinheiro para uma pesquisa específica que ela tem interesse por alguma razão pessoal, por alguma razão familiar. Então, essa doação entra para a universidade para desenvolvimento de uma pesquisa ou um trabalho e foi incluído nas normas internas que 8% do valor definido para ser empregado em tecnologia seria destinado à qualificação e capacitação constante dos profissionais do TI. Ou seja, você pode comprar a plataforma que você quiser, o equipamento que você quiser, o software que você quiser, pode terceirizar o que você quiser, mas você tem que garantir em contrato de convênio que 8% desse recurso vai ser alocado em treinamento da equipe atual ou das pessoas que irão assumir a equipe paulatinamente na mudança desse time em relação à movimentação natural de mercado. 8% é um valor mais de 2 vezes maior do que a média do valor estipulado para treinamento em empresas nos Estados Unidos e no Brasil. Em média, uma empresa ela destina 2 a 3% da sua folha de pagamento para treinamento. Por que informática 8%? Porque os treinamentos de informática, geralmente, eles são de soluções de empresas proprietárias e as empresas elas têm partners, parceiros, as quais elas direcionam esse treinamento. Portanto, tem um nicho de mercado que é extremamente caro e o treinamento em informática ele é mais caro do que o treinamento em outras áreas do conhecimento. Portanto, o normal aí seria 3%, eles colocaram um acréscimo de 5% e um total de 8% destinado à qualificação do pessoal naquele ambiente. Então, essa é uma boa dica também. E, basicamente, eles decidiram fazer um programa ou programas de liderança na área de TI. Liderança na área de TI. E aí que começa uma questão interessante, um diferencial interessante. Por que liderança na área de TI? Eles descobriram, através de pesquisa e questionário interno, que a pessoa que chega a um cargo de liderança na área de TI tem um perfil ainda técnico, extremamente técnico. Por ser um perfil extremamente técnico, o que acontece? As pessoas não gostam de liderar. Pessoas não gostam de liderar no ambiente de TI porque elas não gostam de mandar no outro. Elas não sabem como fazer isso, elas têm vergonha de fazer isso, elas se sentem desconfortáveis de mandar nos colegas ou orientar os colegas. Então, o pessoal de TI não gosta de liderar. Porém, nessa mesma pesquisa, as pessoas decidem ficar na universidade desde que a liderança coloque para eles projetos que eles sintam sejam desafiadores. Ser humano, seja da área de informática, seja de qualquer área, o que faz ele acordar e vir trabalhar todos os dias
com bom humor e com vontade, com desejo de fazer a diferença, é ter um desafio a ser superado, um desafio a ser cumprido. Então, o maior fator de motivação das equipes são os desafios. E desenvolver as lideranças de TI para que esses desafios fossem colocados foi o grande objetivo da equipe de TI da Universidade de Yale. Então, o treinamento de liderança passou a focar no sentido de que, quando você se torna supervisor ou chefe na área de TI, sua função muda de técnico para de mentor. Então, você colocar o desafio para as pessoas que trabalham na sua equipe e motivá-las cotidianamente para atingir esse desafio é a maior função, o maior tempo dedicado em relação às suas atividades técnicas. Para que isso acontecesse, eles usaram um modelo já estabelecido no mercado, que é um modelo de aprendizagem 70, 20 e 10. E esse modelo, tem os autores lá, que não vem ao caso nessa fala, mas esse modelo de aprendizagem diz o seguinte, que a aquisição de competência, de conhecimento, de habilidade, o treinamento eficaz acontece efetivamente no dia a dia do funcionário da área de TI. Ele acontece no dia a dia de forma que o chefe colocando um projeto que é desafiador, isso vai motivar as pessoas à busca das soluções, porque profissional da área de TI tem por si só duas características importantes. Primeiro, o gostar de trabalhar sozinho, a individualidade na produção, e a curiosidade de descobrir as soluções para os problemas que o incomodam. Então, se o chefe dá um desafio, direciona qual é esse desafio e deixa a pessoa aprender através da própria curiosidade que cada um do profissional da área de informática tem, isso representa 70% da retenção do conhecimento no ambiente de TI. 70% vem da experiência mão na massa direcionada pelo líder. Os estudos mostram, então, que 70% do aprendizado de um funcionário vem desses desafios profissionais que a pessoa cumpre em sua própria rotina de trabalho. Das difíceis missões que possibilitam o desenvolvimento via experimentação, repetição e acúmulo de experiência. O líder, portanto, dedica parte significativa do seu tempo para o crescimento da sua equipe. O líder não fica só na parte técnica ou como consultor técnico sênior, mas ele cria esse desafio e motiva a equipe a trazer resultados. Aí uma frase em inglês dos autores da metodologia falando exatamente isso, que 70% do conhecimento vem do dia a dia e das atividades que ele tem que superar e encontrar soluções. 20% do conhecimento adquirido e retido, ele vem interagindo com outras pessoas, com os colegas da área de trabalho, com os colegas que ele considera referência, com os colegas com que ele tem maior contato e convivência. Então, 20% do conhecimento vem da troca de experiências no ambiente de informática. E apenas 10% vem do conhecimento formal, seja ele de classe de aula convencional, seja ele através de videoaulas à distância. Então, apenas 10% retido pelos funcionários de TI vem de formação convencional. 20% vem do relacionamento, do networking entre empresas, entre profissionais e empresas, e 70% do próprio desafio que é conduzido pela liderança. Então, treinar as chefias para liderar equipes é transformar bons técnicos em bons gerentes. O que eles faziam
e eu tenho certeza que não acontece na Unicamp, mas o que eles faziam era transformar técnicos em líderes sem nenhuma qualificação ou treinamento a priori. E aí a gente tinha bons técnicos transformados em péssimos líderes, em péssimos gestores. A gente perdia um bom técnico e ganhava um péssimo gerente. Descobrindo isso, eles aplicaram essa meta e, é claro, esse modelo 70 achei. Esse modelo 70-20-10 é um modelo flexível que depende da instituição, do seu grupo, do tamanho, mas é um modelo de referência. E os resultados conseguidos através desse modelo são expressivos. Esses resultados mostram que a queda no turnover, na rotatividade da mão de obra de TI nessa instituição, caiu de 21% ao ano, 21% de troca ao ano, para 8,2% ao ano. Somente treinando os gerentes, ensinando os gerentes a serem gerentes, ensinando técnicos a gerenciar equipes de trabalho positivamente. Simples assim. Então, liderar de fato se configura uma ferramenta eficaz para o aprendizado e retenção de pessoas. As pessoas basicamente não se demitem do seu emprego por causa da empresa, mas por causa da liderança que eles têm. Se eles veem na liderança um apoio que pode ajudar eles a crescer, a vencer desafios, e vencendo desafios vem a satisfação pessoal da conquista do trabalho, elas tendem a ficar na sua instituição. Se elas veem em você um técnico que apenas quer extrair de você as suas capacidades profissionais, as suas capacidades de entregar resultados e não te apoia no seu crescimento, no seu desenvolvimento, essas pessoas irão procurar um outro ambiente profissional que seja mais positivo em relação a isso. Então, esse modelo 70-20-10 é fortemente baseado na liderança, a liderança que orienta, direciona e apoia. O aprendizado vem do dia a dia, através da própria curiosidade que cada funcionário já traz dentro de você e da convivência com outros funcionários. E apenas 10% do que é ensinado em sala de aula é efetivamente retido pelas pessoas que estão lá. No final das contas, a gente percebe que a universidade número 1 dos Estados Unidos tem os mesmos problemas de retenção e atualização tecnológica do que a Unicamp tem os mesmos problemas de qualificar e perder para o mercado que a Unicamp tem índices de turnover alto que eles conseguiram abaixar com um modelo de liderança mais proativo, mais interligado ao grupo e menos técnica, mais gerência de pessoas e menos gerência de tarefas. E a gente percebe que a universidade número 1 dos Estados Unidos tem exatamente as mesmas dificuldades que a gente tem e procurou, através de uma maneira inovadora, qualificar essas lideranças para acompanhar as equipes de uma forma mais próxima. Esse resultado é expressivo e a economia decorrente dele, tanto em formação, custo de formação, como custo de salários, retenção e dispensa, também são significativos. A gente não tem esses números disponíveis aí. E para quem acha que a diferença maior de Yale para a Unicamp está na questão do concurso público, tem uma novidade para contar para vocês. A Yale ela é uma universidade particular, mas lá tem duas classes de trabalhadores. A primeira são os contratados pela Yale através do sindicato. Eles são sindicalizados.
Portanto, para mandar um funcionário embora de Yale que seja sindicalizado, você precisa de um processo administrativo. Senão, o acordo com o sindicato não deixa você mandar a pessoa embora. Mas também tem os terceiros, aqueles contratados temporariamente, a FUNCAMP deles, que são os trabalhadores não sindicalizados. Esse eles podem contratar e dispensar à vontade, porque o sindicato não reclama. Então, até lá, até nisso, essa questão ela é semelhante à nossa. Eles têm as mesmas dificuldades na dispensa de funcionário que a gente tem aqui também, mesmo sendo privado, por causa da força do sindicato que compõe a instituição. Então, não é tão diferente assim, não é tão difícil assim, e a ideia deles é investir, qualificar liderança das equipes de TI para que os indivíduos se sintam orientados, motivados e aprendam com a sua própria curiosidade e necessidade de aprendizagem. Liderar de fato as equipes. Essa foi a solução encontrada por Yale e pela queda do turnover, a gente viu que para eles foi uma solução efetiva. Para nós, o que eu posso falar é que a EduCorp lançou no início desse ano 3 turmas de programa de desenvolvimento de liderança em todas as áreas. A liderança de TI está incluída dentro desses programas e talvez o caminho seja por aí. A gente tem que investir mais ainda na formação de líderes. Para você que é líder, supervisor, coordenador, chefe, diretor executivo? Não. Qual que é o seu cargo lá? Diretor associado? Desenvolver de fato as equipes através da liderança é uma ferramenta que pode sim dar certo. A todos vocês, eu desejo um bom evento e sucesso nas suas atividades de liderança. Obrigado.